Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre Guerra Fria. E aí vocês vão perceber hoje que eu tenho vários problemas com a Guerra Fria, são vários nomes que eu não concordo nem com a palavra Guerra Fria, mas já que não cabe a mim, e sim aos nossos nobres historiadores, que também tem muita gente que não está muito afim de concordar com esses conceitos, mas vamos começar e vamos primeiro definir o seguinte, galera. Guerra Fria tem esse nome porque as duas superpotências nunca foram as vias de fato, ou seja, os Estados Unidos do capitalista e a União Soviética socialista fizeram 40 anos de uma disputa por área de influência, briga ideológica, corrida espacial, armamentista, mas de verdade nenhum russo matou americano e nenhum americano matou russo, graças a Deus. Então, por isso tem esse nome de fria, porque é uma guerra indireta, é uma guerra que não vai colocar, de fato, esses dois países num confronto internacional. Agora, pô, você chama de... Cara, a segunda metade do século XX só é menos mortal na história do que a primeira metade, porque teve duas guerras mundiais, assim. A gente está falando de décadas sanguinárias, que se você espremer, escorre sangue, porque a guerra é fria, mas não foi fria para a China, não foi fria para a Coreia, não foi fria para o Vietnã, não foi fria para a Hungria, não foi fria para a Grécia, pô. Milhões de pessoas mataram e morreram por essas duas ideologias aqui, tá? Então por isso que eu não gosto de Guerra Fria. Mas para vocês é isso, é fria. Agora, as fases da Guerra Fria, eu também tenho vários problemas, mas essa primeira parte, ela é bem fácil, ela é bem óbvia e ela se chama bipolaridade, ou a bipolarização. E ela envolve somente dois líderes. No caso dos Estados Unidos, o presidente Harry Truman, guerra improvável, paz impossível, e do outro lado, Joseph Stalin. Então, já coloca no teu caderno aí. A bipolaridade vai de 1945 até 1955. 53 seria mais exato, mas tem ali o Malenkov que a gente não fala, mas enfim. Então são 10 anos, tá, galera? 45 a 55. Por quê? Em 53 morre Stalin, em 53 sai do poder Harry Truman. Então, quando os dois se retiram do poder, as relações da Guerra Fria mudam e passa a ser a coexistência pacífica. Mas antes disso, enquanto esses dois caras estiverem no poder, cara, não tem relação diplomática, não tem embaixada russa em Washington, não tem embaixada americana em Moscou, esses caras não têm acordos comerciais e estão definindo um mundo cada vez mais polarizado e que vai levar um medo muito grande, uma aflição muito grande de uma terceira guerra mundial. Então, cara, essa primeira parte da Guerra Fria, eu admito pra vocês que é a que eu menos gosto, tá? A partir da semana que vem aí eu acho mó barato. Não que eu não goste, mas eu acho que é muita técnica, assim... Técnica foi um nome ruim. Eu acho que é uma aula muito técnica, com muitos conceitos que vocês não podem não saber
E aí fica um pouco meio maçante, que a gente vai para a China, vai para a Coreia, vai para Berlim, vai para o espaço, entenderam? Mas, cara, infelizmente, segura aí, postura e vamos lá. Primeira coisa, doutrina Truman. E o que foi a doutrina do presidente Harry Truman? É muito simples. É a criação de um bloco ideológico capitalista, especialmente no Ocidente. A doutrina Truman, ela quer colocar os Estados Unidos como líder político de um bloco de países ligados ideologicamente a ele e, obviamente, seguindo os seus próprios passos. Um exemplo muito fácil, o Brasil. O Brasil, no mesmo ano que o Truman inicia a Guerra Fria, porque ele estava desde 45, em 46, o Brasil elege o Dutra. E o Dutra vai ser aliado à doutrina Truman. Como? Ele rompe relações diplomáticas com a União Soviética, ele fecha a embaixada russa, ele fecha o Partido Comunista Brasileiro. Esse presidente brasileiro está dando um recado muito claro para os Estados Unidos. Olha, eu rompi com o seu inimigo, eu persegui as pessoas que concordam com o seu inimigo, eu sou aliado teu. Isso é a doutrina Truman, entenderam? Do outro lado, nós temos o Cominfor. Não é uma réplica da doutrina Truman. O Cominfor é uma coisa mais técnica. Todos os partidos comunistas do mundo devem seguir as orientações do Cominfor, que fica em Moscou. Então eu vou te dar um exemplo. Em 1950, na campanha do Vargas, para voltar ao poder do Brasil, Luiz Carlos Prestes fez campanha para Vargas, inclusive subindo com ele no palanque. Para quem é bom de história e está ligado nas paradas, sabe que o Luiz Carlos Prestes foi preso por Getúlio Vargas, teve a sua companheira deportada para a Alemanha, que foi a mãe da filha dele, Anita Prestes, a Olga Benário, que vai morrer no campo de concentração nazista. Como é que Luiz Carlos Prestes vai apoiar a candidatura de um cara como Vargas que, matou a mulher dele? O Cominfor mandou. Luiz Carlos Prestes era do PCB, era do Partido Comunista Brasileiro e vai seguir as orientações do Cominfor, não tem o que discutir. Entenderam o que é isso, então? É uma central socialista que vai orientar os partidos no mundo inteiro. Plano Marshall, moleza. Auxílio econômico aos países europeus destruídos na Segunda Guerra Mundial. De novo, auxílio econômico americano aos países europeus destruídos pela Segunda Guerra. Qual é a exigência? Tem que ser capitalista. Aí o Comecon, aí sim é uma réplica. Auxílio econômico socialista aos países destruídos da Segunda Guerra Mundial que sejam socialistas. Aí nós temos a criação da CIA e da KGB. Já existiam órgãos semelhantes anteriores, mas sem dúvida essas duas siglas são as mais poderosas e as que vão disputar influência, espionagem durante todo esse período. É o que vai influenciar os romances do 007, que é a inteligência britânica. E para quem está ligado na atualidade, a gente teve troca de espiões agora. Assim. O Putin devolveu um jornalista americano e a Alemanha soltou um jornalista, um espião russo. Tudo isso mostrando que a Guerra Fria ainda não acabou. Na verdade, ela renasceu nesses últimos tempos. E o que vai mais deixar a humanidade chocada e muito preocupada, e até hoje dando muito problema, é a OTAN e o Pacto de Varsóvia. São duas alianças militares. Uma aliança militar capitalista, hoje com 31 membros, e uma aliança militar socialista que não existe mais, só que se você olhar rápido e de longe, você vê China e Rússia hoje ali, não é uma aliança militar, mas estão comprometidas uma com a outra. Então assim, se coloca no lugar de um cara de, 20 anos em 1914. Ele viu nascer a Tríplice Aliança e ele viu nascer a Tríplice Entente. Ele viu a Primeira Guerra Mundial. Aí esse maluco agora tem 44 anos, 45 anos. Aí ele viu o Eixo e ele viu os aliados. Aí ele viu a Segunda Guerra Mundial. Agora esse maluco tem 55 anos e vê a OTAN e a KGB. Porra, o que tu acha que ele vai pensar? Que vai ter a Terceira Guerra Mundial. Então por isso que esse é o momento de bipolaridade. Porque não existe nenhum esforço desses dois líderes de mostrar para o mundo a possibilidade de convivência.
O que existe nesse momento é disputa, é conflito, é ameaça, e por isso a humanidade vai ficar extremamente preocupada. Isso aqui, galera, são exemplos de como a gente, dentro desse mundo capitalista, da doutrina Truman, a gente é bombardeado desde criança com informações que sempre vão colocar os russos como mal, os russos como os vilões. Então, pô, eu era criança, no meu Mega Drive, tu lembra do Mega Drive, Renan? Jogando Sonic, Sega, lembra disso? E aí, meu irmão, tu joga lá, o jogo é de um ouriço azul que come moeda. Mas no final, o Robotnik é russo. Ele é gordo, vermelho, de bigodão com sotaque russo. E tu fica puto porque tu quer matar o vilão e não consegue. Você vai jogar Street Fighter, o primeiro Street Fighter. Quem são os mocinhos? O Ryu e a Chun-Li, que são japoneses, e o Ken, que é um californiano, americano. Quem são os vilões? O Sagat, que é cambojano, comunista. O Bison, agente da KGB, comunista. E o Zangief, ou Zangief, como gostam de se chamar, que também é comunista. Então, assim, cara, são elementos que sempre vão vilanizar. Agora, isso aqui pra mim, cara, é o auge da parada. Porque o Rock 4, é muito bom isso, né, cara? Primeiro você olha pra essa foto, e aí tu vê que a bandeira dos Estados Unidos contra a bandeira da União Soviética. Show? O Rock é muito menor do que o russo, mostrando que é o mais humilde para vencer o maior. Ele tá aqui por vingança, porque o russo matou o amigo dele. Qual era o nome do amigo dele? Apolo, é o nome do foguete que vai para a Lua, o Apolo 11. O nome desse cara é Ivan Draco, meu irmão. Na Rússia, você fala Ivan, você lembra Ivan o Terrível, o czar que matou o próprio filho. E Draco, tu lembra o Conde Drácula, da Romênia, que faz parte da União Soviética, que empalava as pessoas, bebia sangue. Então, quer dizer, o nome do maluco é tudo de ruim. Ivan Draco devia ser Capeta Lúcifer, entendeu? E aí, cara, o filme é muito bom. Aí mostra o treinamento do Rock. Aí o Rock tá lá cortando lenha. Pá, pá. Aí mostra o treinamento do Ivan Draco. Ele tá lá com um monte de técnico, tá lá aí. Pá, pá. Aí o Rock tá lá comendo arroz com feijão. Aí ele vai lá e tá tomando bomba. Pá. Aí o Rock tá empurrando o carrinho do velhinho. Ele tá fazendo agachamento com os... Aí mostra assim, olha como é que eles estão preocupados com a luta. Eles gastam milhões para vencer uma luta de boxe. Eles são desonestos e bababá. E no final o filme é americano, né, cara? E custou milhões de dólares e vai lucrar milhões de dólares. Ah, pessoal, mas isso aí é coisa da Guerra Fria. É assim. Pô, pra quem já jogou Call of Duty ou Call of Duty, tá lá, meu irmão, Fidel Castro é o vilão, pá, que fuma o charuto dele e organiza as coisas do mal. Pra quem, pô, Stranger Things, cara. Minha mulher fica revoltada que eu vi essa série, eu adoro essa série. Por coisa de criança, não sei o que lá. Eu falei, pô, mas é uma série sobre a infância que eu tive, né, cara? Então, pô, pra mim é mó nostalgia. E, mano, todas as cagadas da série, quem faz são os soviéticos. Quem abre o portal, quem cria o monstro, entendeu? Então não acabou, porque virou meio que quase uma cultura ocidental você olhar para a Rússia e ver como os grandes vilões da história. Isso é uma herança da Guerra Fria, beleza? Agora, nada vai ser mais assustador do que isso daqui. Deixa eu dar um gole, Renan, por favor. Obrigado, irmão. Galera, em 1949, Harry Truman foi acordado 2 da manhã e os caras falaram, Mr. President, eles conseguiram. Ou seja, os russos detonaram a primeira bomba nuclear. O Truman imediatamente falou, olha, então fala pro Pentágono que está autorizada a bomba H. Coisa que o Oppenheimer lá atrás falava assim, cara, não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. A bomba por fusão já é braba. Desculpa, a bomba por fissão já é braba. Agora, por fusão nuclear é uma coisa assim sem precedentes. Cagaram. E os americanos detonaram a primeira bomba de hidrogênio em 1951. Um ano depois apenas, os soviéticos detonaram a dele também. E aí começa um espetáculo de horrores. Os americanos explodiram uma ilha. Botaram vários navios aqui para mostrar I get the power. Aí os russos detonaram a ilha deles também. Aí os americanos construíram um monte de casa
Para as pessoas humildes morar? Não, para explodir com a porra da bomba. É o Indiana Jones, é o Hulk. Não é o Indiana Jones que se esconde na geladeira, Renan? Eu acho que é, cara, eu tenho essa impressão. Que ele se esconde na geladeira para não ver a radiação e tal. Aí os russos fizeram a primeira bomba noturna, transformaram a noite em dia. Aí os franceses resolveram entrar na brincadeira, isso já na década de 70, e explodiram a bomba deles. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um cabo de terra, igual aqui no Rio de Janeiro, que é o Cabo Frio, que vai para dentro do mar, só que na Rússia era o Mar do Norte. Existiam nesse lugar, repara que eu botei no passado, existiam espécies animais e vegetais que não existem mais. Ou seja, olha que cagada que os franceses fizeram. Mas na época, o Charles de Gaulle, o mesmo cara da Segunda Guerra Mundial, disse que a bomba nuclear não é uma arma de ataque, mas uma arma de defesa. E aí os soviéticos perderam completamente a linha, detonando a Tsar Bomb. Cara, pra você ter uma ideia, a bomba de Hiroshima era medida em quilotons. A bomba Tsar Bomb, ela era medida em 57 megatons. Quando os russos terminaram de fazer, eles ficaram com medo de tirar o eixo da Terra do lugar. É só esse o medo. E eles reduziram a bomba, tá ligado? De 60 para 57, depois de 57 para 50 mil. Cara, isso aqui é a bomba de Hiroshima. Isso aqui é a Tsar Bomb. Mais ou menos o seguinte, a bomba de Hiroshima, ela detonaria a cidade de Niterói. A Tsar Bomb, o estado de São Paulo. Então, quando a humanidade chega nesse nível, isso aqui é o cogumelo de Hiroshima. Isso aqui é o cogumelo da Tsar Bomb. O troço ultrapassou várias vezes o Monte Everest, coisa que Hiroshima e Nagasaki nem chegaram perto. A bomba, o cogumelo atômico chegou no espaço, tiraram foto na estratosfera. Então, quer dizer, se a próxima guerra chegar a esses níveis, o mundo vai acabar. Ou pelo menos o mundo não, mas a humanidade com toda certeza. E aí justamente também, na década de 50, o grande início da corrida espacial, que tem um nome ruim também, tá vendo como é que eu falo que eu reclamo de tudo? Porque corrida te dá uma impressão que tem uma reta final, que tem uma chegada, que tem um vitorioso. Enquanto, na verdade, a coisa não foi bem assim. Vamos lá. Quem estava muito à frente disso era a União Soviética. Então, o primeiro programa espacial soviético, primeiro satélite artificial a ser enviado para o espaço, União Soviética, primeiro ser vivo, primeiro mamífero, primeiro terráqueo a ser enviado para o espaço, a cadelinha Laika, soviético. E os americanos estavam lá gastando bilhões de dólares para fazer a NASA e tentar enviar depois o Explorer 1, o primeiro satélite americano. Mas a verdade é que em 61, os soviéticos mandaram Yuri Gagarin. Aí o primeiro ser humano a ir para o espaço. O cara vai lá numa nave apertadinha, olha para o mundo e fala: a Terra é azul. E aquela frase foi estampada, aquele globo azulzão, tentaram mudar o nome do planeta para planeta Água. E o Gagarin foi condecorado pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil, porque afinal o cara foi para o espaço. E os americanos estavam se contorcendo, meu irmão, mandando um monte de Apolo que não conseguia orbitar, explodiu, matou um monte de chimpanzé, tadinhos. Os macaquinhos tudo morreram lá e a União Soviética tirando onda. Então era necessário fazer alguma coisa maior. E nada melhor do que pisar no nosso astro mais antigo, que a gente conhece desde criança. E aí, em 69, no maior pico de audiência da história da televisão brasileira, que vai durar um ano só, que em 70, a final da Copa do Mundo, a gente superou, mas o mundo parou em transmissão ao vivo para ver Neil Armstrong descer da Apollo 11 e vai dizer: o pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, e vai pisar na Lua. E esse é considerado a grande vitória americana na corrida espacial. Afinal, por que os russos não foram? Então os americanos estão mais à frente do que os russos. E aí, galera, é relativo pra caramba. Porque é óbvio que essa expedição americana foi sensacional, foi extraordinária. Foram pra Lua, né? O Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e ninguém lembra o nome do terceiro, que é o George Michael.
Michael Collins. George Michael, porra, nada a ver. Cara, George Michael. Até você agora falou, porra, né? Michael Collins. Ninguém lembra do cara, Renan. Mas o cara foi pra lua e não pisou, Renan. Mano, eu pisaria. Porra, tu vai ficar de motorista? Na lua? Ah, não, eu desço. Eu dou uma pisadinha só pra falar, não, pisei. Pô, e o Buzz Aldrin, só lembram dele, sabe por quê, né? Por causa do Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Só por causa disso, que ninguém lembra. Ah, professor, mas pô, mas por que você tá falando que isso não foi uma vitória? Primeiro, galera, a primeira base, a primeira estação espacial é soviética. Então, assim, a União Soviética é um país socialista que não tem a grana dos americanos. Não tem iniciativa privada, não tem a Coca-Cola. Então não se pode dar o luxo de gastar tanto dinheiro à toa. Beleza? E segundo, fazer o que na Lua? Por que os americanos, porra, nunca mais voltaram? Né? Foram lá 2 vezes, nunca mais quiseram voltar, porque não tem nada. Tem água? Não. Tem petróleo? Não. Tem índio pra matar? Não tem. Então, porra, vai fazer o que lá? Por isso que a União Soviética, ao invés de gastar tempo e dinheiro pra Lua, ela faz uma estação espacial que hoje, sabe qual é a principal instituição que utiliza? A NASA. A NASA reabastece na estação russa, faz manutenção na estação russa. A primeira sonda aí para Marte é russa. Então é relativo essa ideia da corrida espacial. É claro que para o mundo, principalmente ocidental, os americanos venceram. Mas na realidade, quando se fala de desenvolvimento espacial, de conquista espacial, aí a coisa é bem diferente, porque os russos já estão lá no espaço, ó, há muito tempo. Ah, professor, mas será que eles foram mesmo? Né? Eu sempre penso sobre isso e tal, não sei o que lá. Enfim, galera, isso aqui é o... Vou te falar. Isso aqui é o Sputnik, satélite russo. A cadelinha laica, tadinha. Primeiro ser vivo, primeiro ser morto também, porque não trouxeram o bichinho de volta. O Gagarin, apertadinho lá, a Terra é azul. E os 3 lá, o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz Aldrin. Isso aqui, Apollo 11 chegando, as fotos, etc. Ah, professor, mas por que você fala que tem um monte de divergência, a bandeira tremulando, as sombras, a transmissão ao vivo? Cara, tudo isso a física explica por um monte de coisa. Até eu sei explicar, mas a gente não tem tempo aqui, a bandeira não está tremulando, ela está fazendo uma coisa assim constante, porque alguém fez uma força ali. Mas para mim, que não entendo nada de física, mas gosto de política, a grande comprovação de que eles foram é porque a União Soviética foi o primeiro país a parabenizar os Estados Unidos pela ida para a Lua. Cara, tu acha que a União Soviética não tava lá com os telescópios dela, olhando pro fiofó do Neil Armstrong, porra? Se o Neil Armstrong não tivesse pisado, qual seria o primeiro país a falar, ops, não foi não, hein? Isso é caô. Seria a Rússia. E a Rússia parabenizou o programa do Apollo 11. Então, pô, se a Rússia, inimiga, fala parabéns pela expedição, não sou eu nem você aqui que vamos ficar duvidando, pô. Beleza? Agora, vamos voltar para os Estados Unidos e vamos falar desse cara aqui chamado McCarthy. Galera, eu não vou ficar enrolando não. É muito fácil e infelizmente tem que saber. McCarthy é um senador americano que vai conseguir aprovar no Congresso Nacional a criminalização do comunismo. Se você for socialista, você vai ser julgado por esse crime dentro do seu estado. E aí começa uma grande perseguição a professores, artistas, intelectuais, jornalistas, advogados. Indica um filme muito legal chamado Trumbo, que é com aquele maluco do Breaking Bad. É a história real do Trumbo, que é um roteirista de cinema e que vai ser perseguido pelo macartismo. Então, assim, na terra da liberdade, a coisa não é tão livre assim. Porque, afinal, o que é ser socialista? É ser um agente soviético? Beleza. Aí você vai vincular um crime. Mas é o quê? Você distribui teu sanduíche? Pô? Dá o seu biscoitinho? Já te configura como socialista? E aí, cara, sempre existe o Texas, né? Que todo mundo vai criar crimes e punições pelo macartismo, o Texas vai lá e bota logo com pena de morte. E aí muita gente inocente vai morrer por nada, por bobeira. Vamos agora para Berlim, cara. Eu te falei que essa aula a gente vai para um lado, vai para o outro. Berlim estava dividida e vai se transformar na grande vitrine mundial, porque não existe nenhum lugar do mundo onde socialistas e capitalistas convivem tão próximos aos outros. Show?
E os americanos vão fazer o que eles sempre fazem, o que fizeram na Coreia, o que vão fazer no Vietnã, vão injetar dinheiro na parte capitalista, vamos fazer aqui um shopping center, porra, sala de cinema, vamos fazer uma porrada de coisa para atrair a galera do outro lado e mostrar para o mundo, olha, o meu modelo é melhor, o meu modelo é... A galera tá fugindo de lá para cá, beleza? E obviamente deu certo. Começa uma galera a meter o pé. O Stalin ficou boladão e vai decretar um bloqueio. Falou, ó, ferroviário, hidroviário, ninguém pode mais sair da parte comunista de Berlim. Bloqueio, não é um muro, é uma proibição, tá bom? E aí o Truman, numa atitude quase infantil, começa a mandar aviões sobrevoar a parte socialista e jogava suprimentos. Então, quer dizer, você estava andando lá na parte socialista de Berlim, daqui a pouco tu olha pro céu, vem uma caixa com um paraquedas, aí tu abre teu Big Mac. Tu fala, porra, me dei bem, pá, bem. Aí o Stalin falou, olha, qualquer aeronave não reconhecida que passar por espaço aéreo soviético vai ser abatida. O Pentágono falou assim, presidente Truman, dá uma segurada, porque se ele atacar a gente vai ter que responder e a coisa pode perder o controle. Essa é a crise de Berlim, beleza? Anos depois, mais de uma década depois, em 61, aí o Nikita Khrushchev, segundo líder soviético, depois de Stalin, em uma única madrugada, vai mandar levantar o Muro da Vergonha, que vai se transformar no maior símbolo da Guerra Fria, porque você está dividindo famílias inteiras, cara. Aí, cara, é muito porque antes do muro, por mais que houvesse um bloqueio, as pessoas se viam, trocavam cartas, faziam piquenique uma olhando para as outras, tal, não sei o que lá. Mas quando você faz um muro desse tamanho, as pessoas não se veem, cara. E aí você separa a família mesmo, separa mãe de filho, irmão de irmão. E aí é um muro terrível, é um muro violento, que vai realmente representar um momento de intolerância, de polarização, de falta de diálogo. A primeira vítima do Muro de Berlim foi o pedreiro, cara. Peter Fetcher, ele quando estava terminando o muro, olhou para um lado, olhou para o outro e correu para a parte capitalista. Um sniper soviético, a bala entrou por trás, rompeu o coração. O garoto já caiu morto já. É a primeira vítima do muro de milhares que vão acontecer. Professor, existia fuga para o lado socialista? Existia também. Principalmente galera doente, porque do lado socialista você tinha tratamento médico gratuito. Mas a maior parte sai do socialismo para o capitalismo, tá bom? Então, a crise de Berlim em 48, a construção do muro em 61. Show? De boa? E aí em 49, mais uma péssima notícia para os Estados Unidos. Além dos soviéticos detonarem a sua primeira bomba atômica, agora a China, o país mais populoso do mundo naquele momento, também vai levantar a bandeira vermelha. Galera, olha só, presta atenção. 1912, a China proclama-se a independência e se unifica sob o regime de um cara chamado Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen estabeleceu uma república democrática, o partido dele chamava Kuomintang e vai ter os modelos ocidentais. Show? Já que é uma república liberal, surgem partidos diversos, entre eles o Partido Comunista do Mao Tse-tung. Quando morre Sun Yat-sen, assume Chiang Kai-shek, e o Chiang Kai-shek vai fechar o Partido Comunista. É nesse momento que Mao Tse-tung apela para a revolução. Começa uma guerra civil, que vai lá de 35 até 49. Acontece que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade a China. E o Japão, quando invade a China, ele comete todas as atrocidades que vocês possam imaginar. Mata bebê. Cara, o que o Japão fez na China foi uma coisa assim... bizarra. Mas... E aí o Japão vai se retirar da China depois de Hiroshima e Nagasaki, certo? E ao se retirar da China, a Guerra Civil volta. Mas dessa vez, os comunistas vão ter grande apoio da população que associava o capitalismo ao Japão, e em 49, Chiang Kai-shek foge para Taiwan e Mao Tse-tung estabelece a Revolução Chinesa. Beleza?
Quem vai apoiar Mao Tse Tung? Stalin. Então, todo projeto de reforma agrária que a China vai promover é de modelo e suporte soviético. Grande salto para frente, grande salto adiante. Isso aí quem fala com vocês é a geografia. O que eu acho importante, além da Revolução Chinesa, é na década de 60, especialmente em 66, a Revolução Cultural Chinesa. Porque essa Revolução Cultural, ela pode ser substituída pela palavra imposição cultural. Entre nós dois aqui, tá? Entre mim e você, a gente pode chamar de imposição. Mas é uma revolução que basicamente diz o seguinte: a arte e as manifestações culturais, intelectuais, elas devem ser militantes. O que significa isso? Que elas devem seguir o modelo do Estado. Elas devem promover a valorização do Estado. Elas devem ser a favor do Estado. Olha o totalitarismo aí. Cara, o Ocidente ficou encantado com a Revolução Cultural Chinesa. Calma, não o Ocidente. Os partidos comunistas e os partidos de esquerda. Porque falavam, cara, o livro vermelho que o Mao Tse Tung escreveu, ele menospreza os valores burgueses, ele menospreza a arte renascentista, neoclássica, rococó. Não, agora é uma arte que vai falar sobre o trabalhador, que vai falar sobre o socialismo, que vai falar sobre o Estado. E aí, essa ideia de você desmerecer a arte burguesa encanta as lideranças de esquerda. Show? O que beleza. É o viés ideológico de cada um. Agora, para a China, especialmente para jornalistas, artistas e professores, isso aqui não é uma simples revolução cultural. Isso é uma perseguição, entendeu? Aonde, se você não tiver com um livro vermelho apoiando as ideias do Estado, tu vai morrer. Tu vai ser perseguido, torturado, preso e fuzilado. Então, assim, é uma revolução cultural que pode valorizar elementos que a burguesia não valoriza, é uma arte não alienada, uma arte não decadente, que são palavras utilizadas para menosprezar a cultura ocidental, mas por trás disso tem a violência, tem a censura, a perseguição, a queima de livro, e aí a gente tem que ter essa concepção, beleza? Cara, Deng Xiaoping assume logo depois da morte de Mao Tse Tung, e esse cara é o brabão que vai olhar para o futuro da China e vai falar, mano, a gente não pode desprezar a capacidade produtiva desse país. A gente não pode menosprezar o mercado interno de consumo e a mão de obra. E é ele que vai começar a inventar o que a gente chama hoje de socialismo de mercado. Ele começa uma abertura econômica da China através das modernizações e a criação das zonas econômicas especiais. É um projeto a longo prazo que vai fazer a China seguir um caminho bem diferente da União Soviética. Enquanto a União Soviética vai mergulhar em laços burocráticos, tentando cuidar e administrar um mundo socialista, a China, filhão, vai ganhar dinheiro pra cacete pra virar o que a gente está vendo hoje. A maior potência do mundo desafiando os Estados Unidos da América. Show? E a Guerra da Coreia, que está totalmente conectada com a Revolução Chinesa, né? Porque a Coreia também era uma região colonizada pelo Japão. Deixa eu dar um gole aqui, por favor, Renan. Obrigado. E aí, quando o Japão se retira, a Coreia, ela faz fronteira com a China e com a União Soviética. Então, naturalmente, a maior parte da Coreia era socialista. E aí o tio Sam fala, nós temos muitos capitalistas, man. Então não se pode ser capitalista, man. E aí naquela brincadeira vão fazer aquilo que é a grande marca da Guerra Fria. Divide. Divide ao meio, dane-se, que é o país dos outros. E aí você fala, os socialistas vão pro norte, capital em Pyongyang, e os capitalistas ficam no sul, capital em Seul. Aí o tio Sam vai fazer aquilo que ele sempre faz. Dinheiro, 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 dinheiro no sul, consegue estabelecer ali uma elite econômica e consolida o capitalismo no sul. O norte vai seguir o modelo familiar do Kim Jong até hoje, tá? O avô dele estava lá. Socialista. Quando a China consolida a Revolução Socialista e quando a China ela coloca Mao Tse Tung no poder com o apoio de Stalin, se coloca no lugar desses caras.
A galera do norte fala, mano, eu tenho a China, eu tenho a União Soviética, pô, eu vou invadir o sul. Aí a Coreia do Norte passa pelo paralelo 38 graus e invade o sul, dando início à Guerra das Coreias. Show? Bom, quando as notícias chegam no Ocidente, é claro que o tio Sam fala, Capitão América, let's go! E aí os caras falam na ONU, ó, não é justo o que a Coreia do Norte fez, ela descumpriu o acordo, ela invadiu a Coreia do Sul, a Coreia do Sul precisa de liberdade e nós vamos lá levar a liberdade para a Coreia do Sul. Então os americanos levam a OTAN. Vai soldado francês, inglês, mas sobretudo americano. Foi nessa que eu te contei que os americanos pediram soldados para Vargas e Vargas não quis dar. E é nesse momento que aumenta a oposição de Vargas, financiado pelos Estados Unidos, que vai levar o cara a cometer suicídio. Show? O que eu acho bizarro da Guerra da Coreia é que é uma guerra de 3 anos, que vai deixar quase 2 milhões de mortos. É uma guerra muito sanguinária, muito violenta, e que ao final de tudo, não mudou nada. Porque assim, os americanos entraram, expulsaram a Coreia do Norte, mas ao invés de expulsar e ficar, não. Os americanos invadiram a Coreia do Norte. Quando eles começam a marchar para o norte, a China entra. E aí quando americano mata chinês e chinês mata americano, aí a ONU fala, não, para, pelo amor de Deus. Porque daqui a pouco entra a União Soviética e aí ferrou. Aí vira uma coisa incontrolável. Então depois de todo esse tempo, os chineses e os americanos se sentaram, conversaram e assinaram um armistício, chamado Armistício de Panmunjom. Na verdade não é um armistício não, é um tratado de paz. Que depois de quase 2 milhões de mortos, definiram exatamente a mesma coisa. Não mudou nada. Paralelo 38 graus, o norte permanece comunista e o sul permanece capitalista. Então quer dizer, morreu gente pra cacete, pra quê? Pra nada, pra nada. Isso aqui é um navio americano, reparem, soldados coreanos, soldados americanos. Misturaram os exércitos. Isso aqui é uma ponte explodida pela Coreia do Norte no momento que os americanos passavam, morreu um bocado de gringo aqui. A Guerra da Coreia só perde em termos de bombardeio para Vietnã e Segunda Guerra Mundial, e ainda assim, meu irmão, é muita bomba que os americanos jogaram lá. Olha as cápsulas das bombas, cara. São maiores que uma pessoa, tá vendo? Isso aqui é uma pessoa, ó. Olha a cápsula da bomba. Sinistro. E aqui, cara, nós temos chineses, esse aqui não tá feliz, o Jet Li aqui, os americanos e o Bolsonaro, entendeu? Tá todo mundo aqui conversando sobre a paz. E qual o problema desse tratado de paz? Cadê os coreanos? As Coreias nunca assinaram o tratado de paz. Então, até hoje, eles se declaram em guerra. Tipo assim, se qualquer um tomar a iniciativa, para eles está tudo bem. Nunca assinaram o tratado de paz. E por isso que as questões da Coreia são muito tensas, cara. Muito tensas. Um cara que conseguiu alguns acordos importantes de negociação entre o Norte e o Sul, por incrível que pareça, foi o Trump. Se ligou? Mas até hoje as hostilidades são muito grandes. A fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul é uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. Só perdia para Gaza, mas pelo visto não vai sobrar muita coisa para contar a história. E o Paquistão com a Índia. Eu vi um vídeo no TikTok esse dia, muito engraçado. Tava uma menina assim, eu tô nos Estados Unidos, aí ela pulava a fronteira, eu tô no Canadá, eu tô no Canadá, eu tô nos Estados Unidos. Aí um moleque da Coreia do Sul foi fazer essa brincadeira, né? Eu tô na Coreia do Sul, puf, tô no céu. Entendeu? Tipo assim, não dá pra tu atravessar a fronteira porque, meu irmão, já era. E hoje a briga entre eles é... Se ficar nesse modo, tipo, a Coreia do Sul fez uma torre de caixa de som pra tocar K-pop. E aí ficou lá pra sacanear o Norte. Aí o Norte mandou 600 balões de cocô. E aí os balões explodiam em Seul, jogando cocô nas pessoas. Então, enquanto a briga ficar nesse ritmo, K-pop e estrume, tá bom. O problema é se passar disso aí. Mas, galera, no final da Guerra das Coreias, Stalin morreu.
em 1953. Se ligou? Exatamente o mesmo ano que o presidente Harry Truman saiu do poder. E aí o mundo inteiro ficou assim, cara, e agora? Quem são os novos líderes? E aí, de um lado, os soviéticos nomearam Nikita Khrushchev, um idoso ex-general da Segunda Guerra Mundial, pô. Pro mundo inteiro foi um tipo, putz, sério, mané? Não parece um cara maneiro. É um general da Segunda Guerra. Te parece um cara tranquilão, disposto a amenizar a Guerra Fria? Não parece. Mas vamos ver os Estados Unidos. Os americanos elegeram Eisenhower, idoso ex-general da Segunda Guerra Mundial. O cara do dia D. Aí o mundo falou, agora ferrou. Se, pô, com 2 líderes normais quase entrando em guerra, imagina com 2 militares. Mas, por incrível que pareça, acontece justamente o contrário. Khrushchev começa um processo de desestalinização. Ele vai fazer uma comissão, que eu não lembro o nome em russo, comissão, e vai mostrar para o mundo os crimes cometidos por Stalin. O Holodomor, os gulags, os expurgos de Moscou. E aí o mundo inteiro ficou chocado, tá ligado? Tipo assim, que isso, irmão? Cara, o mundo modifica radicalmente. Por exemplo, a China de Mao Tse-tung rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Então, os 2 gigantes socialistas não se falam mais, porque o Mao Tse-tung considera o Khrushchev um traidor de Stalin. Agora, por outro lado, o Eisenhower olha e fala, pô, esse cara que tá falando mal do Stalin pode ser um cara de bom convívio. E é exatamente o que vai acontecer. E esse é o período que a gente chama de coexistência pacífica. Isso aqui é uma foto do Khrushchev e do Eisenhower na Casa Branca. Então, quando que você pensaria em um líder soviético pisar em solo americano durante a Guerra Fria? Era completamente impossível. Nem agora, né? Oi? Nem agora tu imagina isso, né? Imagina o Putin. Nem, cara, o último que foi lá é justamente o cara que o Putin passou a perna. É o Boris Yeltsin. Se ligou? Que foi o cara eleito na década de 90, aí ele foi lá com o Bill Clinton, tirou foto, entrou o Putin e acabou. Por isso que a Guerra Fria recomeça. Agora, esse termo, coexistência pacífica, eu também discordo bastante, mas eu te conto essa história na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.